Pessoal, isso aqui, como vocês devem ter percebido, é a última aula do curso. Queria dar uma passadinha rápida no que foi feito aqui. Eu acho que é importante colocar esse negócio em perspectiva. E a perspectiva qual que é? De costume, né? Equações de Maxwell. Lei de Gauss. Só por que é importante a gente ver isso aqui agora? Pelo seguinte, porque durante quase um ano a gente fez uma coisa só, que é isso aqui. E aí, isso aqui e variações sobre o mesmo tema. Então é legal a gente olhar isso de uma maneira unificada, não é olhar o curso como um montão de coisas, mas é olhar o curso como uma coisa só. E essa coisa só são as quatro equações de Maxwell, lei de Gauss aqui, Faraday aqui, Ampère-Maxwell, e Gauss magnético, que é Gauss elétrico, e a força de Lorentz. Quais são as ideias básicas? As ideias básicas é o seguinte: tem um negócio chamado carga elétrica, que a gente não sabe direito o que é. E nessa teoria, a carga elétrica é uma coisa que vem de fora da teoria. O eletromagnetismo não diz o que é carga elétrica. A teoria pensa assim, fala assim, a carga elétrica existe, é um objeto que existe, e por que ele existe a teoria não fala, mas ele fala assim, ele faz tais coisas, e o que ele faz? Então, o eletromagnetismo é a teoria que diz o que a carga faz. E ela cria esses campos elétricos, campo elétrico. A carga também pode criar campo magnético. Se ela tiver em movimento, então ela cria campo magnético. E isso aqui é a versão mais primitiva da carga, mas a gente viu que o eletromagnetismo também tem uma interação direta entre esses dois campos aqui. E nessa interação direta acontece uma coisa muito importante, que é que isso aqui aciona a geometria. Tá, isso que é uma coisa muito esquisita, porque isso aqui é um objeto externo, tudo bem, ele está fazendo algo, ele cria os campos, mas na hora que você escreve a lei de Faraday, que cara que a lei de Faraday tem? Rotacional de E é igual a menos dB dt. E por que essa lei é esquisita? Porque ela só envolve espaço, tempo e campo. Ela, certo? É um objeto meio autoconsistente aqui. Ela não tem esse objeto externo atuando. Tem outro pedaço dessa lei que é do mesmo tipo, que é... Desculpa. Então, a ideia, sem ser matemática, seria essa, que a variação temporal de B cria E, desse jeito. E aqui tem um outro mecanismo que cria B, que é ddt. Também cria B. E aqui esse negócio é vazio. Não tem nada. Não existe um objeto que crie campo magnético. Então essa teoria não teria... ela é relativamente simples se você olhar a posteriori, olhar... Fala, tudo bem, na hora que você começa o curso de física 3 parece ter esse negócio complicado, tá? Mas na hora que você se acostuma com isso, isso aqui não é tão complicado.
E essa teoria aqui, ela só tem esses ingredientes. E aí tem duas formas para ler, que a gente não precisa mais colocar aqui, mas o que é importante também é que a Alicia Portilones e essa teoria ela permite a gente entender a interação de cargas com campos, ou interação de carga com carga mediada por campo. Qual é a ideia básica? Olhada do ponto de vista agora do final do curso. Então, o que a gente fez nesse curso? O primeiro semestre inteirinho, Física 3, escolhendo essas coisas aqui. Ficou entendendo como é que essa coisa funciona. Ficou treinando isso aqui. Em Física 4, a gente começou a usar essas leis, o eletromagnetismo, para explicar certas coisas. Depois houve circuitos, depois foi para ondas, e uma vez que ele começou com onda, a gente não parou mais com onda, até agora. Então, por quê? Porque onda é um negócio muito importante. Só o que é uma onda? Uma onda é o seguinte: você provoca um distúrbio temporal de um campo. Como é que você pode provocar esse distúrbio? Você pega uma carga e faz assim com ela, que é o que acontece na tomada. A carga vibra um pouquinho. Se ela vibrar, ela provoca um E que varia com o tempo. Se o E varia com o tempo, ele acionou esse mecanismo geométrico aqui. E aí essa coisa começa a se propagar. Tudo bem? Aí você tem propagação de ondas. Então, a gente entendeu como é que a propagação de ondas ocorre. Depois, a gente passou a entender como é que a carga irradia. Só como é que a carga irradia? O que se precisa para ter uma radiação? Aceleração. Uma carga em movimento uniforme não irradia, mas uma carga acelerada irradia. Então, mexeu na carga, ela irradia. Tá? Mexeu assim, variou a velocidade dela. Qualquer variação que você fizer. E, agora no fim, a gente está estudando o quê? A gente está estudando o que acontece com uma onda no meio material. Porque no fim, o que é? Tudo bem, a física é legal, a gente está a teoria da física, mas também a gente quer entender os fenômenos. E quais são os fenômenos? Os fenômenos são todos que envolvem matéria. Tudo bem? O fenômeno aqui não é fenômeno, aqui é teoria. O que está por trás do fenômeno. Aí o que a gente quer entender? Os fenômenos. Quais são os fenômenos? Os principais fenômenos envolvem matéria. E os principais fenômenos materiais envolvem essas coisas que a gente observa por aqui. Então, e os fenômenos mais bonitos, mais ricos, são os fenômenos da óptica, olhados do ponto de vista do eletromagnetismo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, por isso que a gente focou no fim do curso nessa história da óptica. E aí, o que é o problema que a gente... Alguém limpou esse quadro e eles estão impossível de escrever. Você tem um meio material. Tipo, só que o meio material é dentro disso, ou dentro da lousa, ou dentro da parede, qualquer coisa. Aí, você ilumina isso, joga uma onda externa. Pergunta o que acontece. Então esse é o problema que a gente está vendo. Tudo que acontece aqui vem do fato de... Toda a história está aqui. Você jogou uma onda externa aqui, luz, do lado de fora. Daqui é o vácuo, daqui é a matéria. Você jogou a luz aqui, o que acontece? O campo elétrico desse negócio vai fazer uma força nas partículas lá dentro. Se você apagar a luz, essa força deixa de existir aqui dentro. Na hora que você liga a luz, a força começa. Então, porque a força é causada por quê? Porque esse daqui é o campo externo da onda e ela age na carga. Esse campo externo aqui, elétrico, ele é mais importante nessa ação do que o campo magnético. Porque essa força é fraca, menos intensa. Então o campo elétrico mexe a carga. E tudo que a gente observar de fenômeno aqui, por aqui, é devido a isso. A força externa mexe, o elétron aqui dentro, o elétron se mexe.
Só quanto que ele se mexe? Que tamanho que tem isso? Isso é uma coisa importante. Ele se mexe relativamente pouco. Escalas. O átomo, ele tem a escala 10 a menos 10. O que significa que você precisa da ordem de 1000 átomos empilhados assim para fazer um milésimo de milímetro. Que é uma coisa que a gente já começa a ver. Tudo bem? Pessoal, coisa de que tamanho que a gente consegue ver? O olho que a gente tem aqui. O bicho olha vê outra coisa, mas o nosso olho. Qual é o tamanho? Oi? Se pensar em metro, 10 a menos quanto? Só 10 menos 4 o que é? 1 milímetro. O 10 menos 3 é 1 milímetro. Você vê o milímetro, aquele pauzinho, 2 pauzinhos que estão na régua, assim, é 1 milímetro. Você consegue ver o pauzinho? Tudo bem, aquele lá deve ter 10 menos 4, o risquinho. Talvez menos até. Então aquilo lá se enxerga fácil. E o fio do cabelo é mais fino do que aquilo, ele se enxerga. O limite do que a gente consegue enxergar é mais ou menos 10 a menos 7 por aí. E é por isso que tem nanotecnologia. Só nanotecnologia quer dizer tecnologia do que você não consegue mais ver. Nano é 10 menos 9. Então, um nano-objeto que é feito para uma nanomáquina, uma nanocoisa, que tamanho que ele tem? Tem 1000 átomos, mais ou menos. São objetos desse tamanho. Não é uma molécula, não é uma coisinha. A molécula tem 3, 10 átomos. Então é um aglomerado grande. Mas tem 1000 dessa hora. Então é essa a fronteira do que a gente enxerga. Tá. E aí, então, o átomo é 10 menos 10. O que a gente enxerga é mais ou menos 1000 átomos em diante. Só a retina da gente, ela não é medida em átomo, é medida em célula, mas ela tem 10 células de espessura, que é uma coisa muito pequena. Então, eu estou falando que a gente está em uma escala bem pequenininha. E o núcleo é 10 menos 15. E a questão é a seguinte, esse movimento desses elétrons que ocorre quando a gente joga uma luz comum aqui, quanto? É 10 a menos 15 dividido por 10 ou 100. Então é o tamanho do núcleo com uma escala menor ainda. Certo? É muito pequeno. Então, só para a gente não ter uma ideia, o que seria errado, você jogar aqui, você vê que o elétron saiu daqui, veio aqui. Ele não fez isso. Tá? Essas vibrações todas que estão ocorrendo aqui são vibrações extremamente pequenas, menores que o núcleo atômico, de amplitude. Tudo bem. Aí como é que a gente pensa nesse problema? Para a gente entender esse problema, esse problema tem 2 pedaços. Tem o lado de fora, que a gente já entendeu faz tempo. Esse lado de fora, a gente pensa numa onda que chega assim, e aí ela tem um campo elétrico, um campo magnético, assim, o campo magnético está saindo aqui, ela chega e incide no material. O que ela... Bom, pensa de um jeito mais simples. Pensa numa onda assim. Uma onda senoidal aqui, que ela chega assim, sem atenuação. Campo magnético assim, deitado. Em fase com o campo elétrico. Quer dizer que está em fase, está deitado. Quando isso aqui entra, o que acontece? O campo elétrico atenua assim. Então essa onda, ela vai fazer uma coisa assim. Por que ela atenua? Porque a energia perdida, essa energia perdida como ela vira calor, vira outra forma de energia. E o campo magnético está fora de fase com isso aqui.
onda deitada assim, fora de fase e também atenuada. Então os campos elétricos e magnéticos diminuem aqui. Pergunta, por que essa onda aqui é uma onda ineficiente? Isso a gente viu no modelo de Drude. A razão é que nesse caso aqui, quem que cria o campo elétrico? O campo magnético. Quem cria o campo magnético? O campo elétrico apenas, não tem corrente. Quando você coloca o meio material aqui, esses elétrons que estão aqui, eles ligam. E ao vibrar, eles ligam esse mecanismo aqui também, que não estava presente no vácuo. Quando isso ocorre, o que acontece? Tem um campo magnético a mais, tem um mecanismo de produção de campo elétrico, dois de campo magnético, e isso atrapalha a onda. E aí a onda se auto-atrapalha, vai tropeçando aqui e vai diminuindo, até desaparecer. Tudo bem isso? Então isso que a gente viu até agora. O que a gente viu na última aula? O problema das interfaces. Como é que... Então a gente entende o funcionamento da onda aqui, entende o funcionamento da onda aqui. O que a gente fez na última aula é o seguinte, como é que a onda se relaciona dos dois lados da interface. O que acontece aqui? E o que acontece aqui? A gente usa as equações de Maxwell para relacionar o campo desse lado com o campo desse lado. Isso daqui dá relações simples, a maioria do campo magnético é contínuo do lado de cá, a componente perpendicular para o campo elétrico é contínua também, a transversal não é. E manipulando essas informações, a gente consegue resolver o seguinte problema, que é um problema que completa esse quadro, que é qual? Se você jogar uma onda incidente desse lado da interface aqui, campo magnético assim, um certo tanto aqui, vai ter uma onda refletida. E a questão que a gente, básica do problema, que a gente tem que resolver é o seguinte, que tamanho que é o campo elétrico da onda refletida? A onda refletida, ela tem um campo assim e um campo magnético que entra, porque ela está andando para cá. E eu pergunto, o que regula a relação entre essa flecha aqui e essa flecha aqui? Tudo bem? Foi essa questão que a gente discutiu na aula passada. E o que regula é a relação entre o K da onda aqui e o K da onda lá. Manipula isso, tem uma relação matemática entre essas coisas. Então, moral da história, se você souber como o material funciona aqui, como é que o material funciona aqui, só essa informação permite você saber o tamanho relativo entre as duas flechas. E uma vez que você sabe isso, o problema acabou. Por quê? Porque você é capaz de resolver o seguinte problema. Você jogou uma onda aqui, com um campo elétrico de um certo tamanho dado. O campo elétrico chega aqui na interface. Devido a esses mecanismos de equação de Maxwell, eletromagnetismo e o conhecimento da matéria do lado de cá, vai ter uma onda refletida que tem o campo menor. Se a gente conhecer o campo refletido, a gente conhece outro campo também transmitido, então a gente conhece a onda que entra também. Aqui a onda que está chegando, tem uma outra onda que entra assim. Então a gente é capaz de conhecer, dada o tamanho dessa flecha aqui, conhecer o tamanho dessa e dessa. E aí a gente sabe quanta energia entra, quanto que não entra, etc. Então a gente sabe tudo da onda. E aí o que acontece? Essa onda aqui é o ponto de partida para esse processo de atenuação. Então ela entrou e vai atenuando lá dentro, até desaparecer. Ou não, depende do material. Tá, então a gente entendeu tudo que tem para entender nesse problema. Certo? Só uma pergunta nisso, uma ideia geral. O que eu queria agora discutir alguns fenômenos associados a esse tipo de processo aqui. Só agora com a possibilidade desse negócio da ciência sem fronteiras, os brasileiros têm mais chance de ir para o exterior. E
E isso é um negócio muito legal, se você puder fazer, você vai lá. Se você puder ir para um estudo de física, em qualquer lugar fora, um lugar bom, é claro. E o que é interessante é que você começa a se comparar com a pessoa de lá. Não competitivamente, assim, mas é natural você começar a pensar, falar assim, o que a minha educação no Brasil me levou a ter, que os caras aqui têm diferente, ou será que a educação deles foi melhor, não foi? Isso é uma coisa muito importante para a gente. Porque aí a gente entende quem que a gente é direito. Se você não fizer isso, você não entende. Você sempre tem uma ilusão de que pode ser que a sua educação foi ruim ou foi boa. A crítica, a educação de teoria e parte mental que se tem no Brasil, normalmente ela é boa. A coisa que a gente deixa a desejar é fenômeno. A gente não se educa muito em fenômeno. Fenômeno significa o seguinte, você tem que olhar o mundo e ver a física funcionando. Isso, o olho da gente não é muito treinado. Depois que você começa a fazer um pouco, você treina, mas isso é um negócio cultural e a gente é meio falho nisso. E é por isso que a gente quis terminar esse curso com os fenômenos. Só que fenômenos que tem para serem olhados. Por exemplo, você perguntou o que é o giz branco? Por que ele é branco? Como é que funciona? E aí você pode perguntar como é que funciona um negócio branco. Parede é pintada de branco. Como é que funciona uma coisa branca? O que ela tem? Só vamos lá. A cadeira que vocês estão sentados tem uma superfície branca. Só o que está acontecendo? Só que luz que e aí, para responder essa questão, você tem que perguntar o seguinte: que luz que está chegando aí? Branca. Que luz que está saindo? Branca. Tudo bem? E isso é legal pelo seguinte, que esse tipo de questão que eu estou colocando, o jeito de pensar é sempre assim, o que está chegando no meu olho? Essa você começa a pensar assim. Aí você olha para aqui, está chegando luz branca. Aí você olha, vê a lâmpada, luz branca. Então, pergunto, por que isso aqui é branco? Só todo objeto branco, ele é feito de coisas transparentes. Certo? Nuvem é branca, sal de cozinha é branco. Você já olhou o sal de perto? Que cor que o grão de sal é? Branco? Não, é transparente. Que cor que açúcar é? Que também é branco. Transparente. Açúcar refinado. Transparente. Tudo bem? Então todas as coisas e a nuvem é branca, por quê? Porque o vapor que faz a nuvem é transparente. Então como é que funciona uma coisa branca? A coisa branca funciona meio assim. Você tem um objeto aqui que está sendo iluminado. E o que acontece com esse objeto é que ele é feito de fibras ou bolinhas, ou todas transparentes. E aí quando você joga a luz nesse objeto, você só pode vidro também é branco, se você quiser. Aí imagina daqui a coisa tipo água ou vidro. Aí o que acontece? Você joga a luz entra, ela vem aqui, tudo bem, passou reto. Essa daqui veio aqui, bateu aqui. O que ela faz? Aí ela tem um fenômeno de superfície. Porque um pedaço dela vai embora, um pedaço entra. Então o pedaço voltou e o pedaço entrou aqui. Esse pedaço que entrou, ele vai sair por aqui e vai continuar aqui, ou vai entrar assim, quebrar aqui, volta para lá, esse aqui volta para cá, esse aqui volta para cá. E aí essa multitude esse monte de fenômenos de interface que ocorre aqui, de onda que entra e onda que sai, é o que caracteriza um objeto branco. Tá? E aí quando você olha o objeto branco, o que aconteceu? Você iluminou isso com luz branca. Só que esse processo aqui, ele devolve, ele
desfaz a organização da luz que chegou, tudo bem? Mas ele devolve a luz da mesma cor. Só assim. Então qualquer coisa branca tem essa característica. Neve, também, mesma coisa, efeito de água transparente. O floco de neve não é branco, ele é transparente. Então qualquer coisa branca é transparente. Só sim. Já vem. Só coloca esse papel. Não. O que aconteceu? Só o que aconteceu na hora que eu molhei? Olha aí. Só mudou de cor. O que aconteceu? A água diminuiu a quantidade de interfaces. Só a água diminui a quantidade de interfaces. Isso aqui é feito de fibras transparentes. Só se não fosse estar certo, eu não ia fazer demonstração contra mim, certo? É a meu favor, então. Tudo bem. Isso aqui é fibra transparente. Aí molha, o que acontece? Então, o que você viu antes disso, o fenômeno? Sua mancha ficou o quê? Ela ficou mais branca? O que você vê? Ficou mais escura. Sim? Só tudo bem que ficou mais escuro para você? Por que ficou mais escuro? Olha, agora pergunta assim, o que aconteceu com a luz que está chegando no seu olho? Pessoal, onde que sai mais luz do seu olho? Aqui ou aqui? Na mancha de água ou aqui? Onde que volta mais? Na parte seca ou na parte molhada? Parte seca. Tudo bem? Isso, então, o que aconteceu? Aconteceu que ao colocar o dedo lá, molhar o papel, eu mudei a quantidade de luz que volta para você. Tudo bem? Isso é um fenômeno. E eu pergunto por que isso aconteceu? E a resposta é isso que ele falou. A água, o que ela faz? Na hora que eu molho esse negócio aqui, esse fenômeno de interface diminui. Por quê? Porque o K da água é relativamente próximo do K da fibra. Então isso daqui passa a ser visto como uma espécie de grande bloco de material. Meio uniforme. Sim. Só tudo bem. Só sim isso. Professor, Oi. então os círculos lá representam as fibras e não moléculas? Não, são as fibras, não é molécula. Isso que ele falou é verdade. Isso aqui é uma fibra, já está cheio de molécula aqui dentro. Isso aqui é grande, tem frações de milímetro. Tá. E aí, ou você pegar o pigmento que o cara usa para fazer tinta branca, você tem que botar também uma bolinha lá, uma esferinha de material qualquer, plástico, sei lá, material sintético, que tem muitas moléculas dentro, mas ela é transparente. Só tudo bem isso. Então,
que você viu? Você viu o seguinte, que se eu molhei o objeto, ele ficou transparente, sim? Tudo bem? Só que... Bom, a câmera agora... Só o que você espera ver na hora que eu colocar isso na janela? Não dá pra ver. Eu queria que vocês olhassem isso contra a luz. Ali está secando. Só, gente, eu vou passar isso para vocês. E vocês vão olhar agora isso aqui contra a luz. O que você vai ver contra a luz? O que eu estou vendo na hora que eu faço isso? A mancha mais clara ou mais escura? Só mais clara. Sim, por quê? Porque agora eu estou vendo o fenômeno transmitido. Então, o que essa quantidade de água aqui fez? Ela fez com que a luz deixasse de voltar para esse lado e passasse para o lado de cá. Tá? Então é isso que a gente vê. Só tudo bem isso? Então, coisas que não têm cor, coisas que são brancas, elas são brancas por esse motivo aqui. E aí toda vez que você fizer algo molhar, por exemplo, o que a água faz? A água entra aqui nesses buracos que tem, nesses espaços vazios, e como cada água, agora imagina que tem água aqui, como cada água é parecido com cada da fibra transparente, então o fenômeno de interface diminui. E a gente sabe que se os dois forem iguais, não tem mais. Então a gente muda a relação entre os dois casos. É isso que a gente faz. Então tudo bem isso? Próxima atração. Isso é o que acontece com a minha camiseta molhada. O que você vê? Isso aqui que muda, ficou mais escura. Tá? Por que ela ficou mais escura? Só olhada assim a distância, essa camiseta que eu estou usando deve ter a cara da sua camiseta bem novinha ou com algum uso? Com algum uso, sim. Só o que significa você usar uma roupa bastante? A roupa fica mais velha. O que é isso? Só perde a cor, tudo bem. Só aonde que está a cor desse objeto? Ele foi feito de fibras pretas? Ou ele foi tingido na fábrica? Foi tingido, sim. Ou seja, o cara pegou um negócio desse aqui, uma estrutura transparente, jogou um pigmento em cima, e isso é a cor que a gente vê. Sim. Pergunta, e aí por que ficou mais escuro?
partes saem. E a camisa tá, ela é de tecido transparente, aí quando ela fica... Não, tá indo bem, fica transparente. E daí, ficando mais transparente, acaba evidenciando outras partes do tingimento. Não, o transparente adiciona o que à cor original? Só tudo bem, ele está falando a verdade. Não tem tanta fibra preta quanto uma camiseta nova. Pergunta, isso daí adicionou o que à camiseta? Parecido com o papel. Só ficou parecido com o papel. Se uma camiseta desbotada é uma camiseta preta mais um pouco uma camadinha de papel em cima, equivalente a, tudo bem? Sim. Ou seja, você está vendo essas fibras transparentes também aqui? Pessoal, ele desbota e vai ficando o que? Mais verde? Não. Vai ficando mais o que? Esbranquiçado. Tudo bem isso? Sim. E aí, quando eu molho isso daqui, o que acontece? Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o papel. Eu estou anulando o efeito da devolução da luz branca que se superpõe à cor original, qualquer cor que você vai escurecer. Então nenhuma cor fica clara. Tá? Então eu falo assim, você põe água, mata o branco. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque você diminui essas reflexões parciais aqui no meio. Só pergunta nisso, tudo bem? No caso, quando você mata o branco, você está dando acesso à parte mais interna, a cor que está dentro da camiseta. Exatamente. Esse aqui é provavelmente muito mais próximo da cor que a camiseta tinha quando era nova. Quer dizer, a não ser fotos eróticas feitas com camiseta branca, certo? Que aí é o contrário, isso aí eles não tem, é só para ficar transparente. Tudo bem? Então sim. Então, moral da história, coisas brancas que você aniquilar o índice de refração, como isso daqui vai ficar transparente. Se você olhar, isso aqui fica com cara transparente, é quase transparente. Tudo bem? Só sim. Imagino até o seguinte, eu não tenho certeza, mas você podia fazer isso no laboratório, em casa. Se você pegar isso aqui, pegar o papel e gelar o papel, eu nunca fiz isso, tive ideia agora. Você gela o papel, congela. Aí talvez você tenha uma superfície suficientemente lisa para isso aqui ficar transparente mesmo. Não sei. Só tudo bem isso? Só madeira. Se olha um pedacinho, isso aqui é um pedacinho de madeira. Tem um toquinho na minha casa. Madeira serrada, ela tem essa cara aqui, essa cor. Aí de lado, ela tem essa cor aqui. O que acontece se eu passar um verniz aqui? Oi? Então o que acontece quando você passa verniz na madeira? Escuro e brilhante. Oi? Escuro e brilhante. Fica mais escuro e brilhante. E além disso, tem outra coisa aqui, razão pela qual. É que você vê melhor o veio da madeira. Sim. Essa madeira é uma madeira vagabunda, não tem muito grande veio, mas se você passa esmalte, alguma coisa, você ganha brilho e você enxerga a madeira. Por quê? Eu vou passar isso aqui. Isso aqui é a face invernizada, a face não invernizada. Pergunto, o que acontece, o que muda colocar o verniz? Por que a gente coloca o verniz em modo? Oi? Para evitar o desgaste. Para evitar o desgaste. Isso é um pedaço. Barco você tem que pôr, porque senão a madeira apodrece, não sei o quê, tudo bem. Mas, do ponto de vista da ótica,
significa o que colocar verniz? Aumenta o efeito de interface. Oi? Aumenta o efeito de interface. Só aumenta o efeito de interface ou diminui? Só envernizar a madeira é parecido mais com a madeira envernizada é mais parecido com a camiseta seca ou molhada? Molhada, tá. Então a gente está diminuindo os efeitos de interface. Sim, por quê? E aí pergunta, por que essa madeira é esbranquiçada aqui na superfície? Porque a gente está vendo o efeito dessas fibras da madeira também difundindo a luz em qualquer direção. Só antes de usar verniz, esse verniz que você compra na loja, que são verniz sintéticos, o pessoal em 1500 tinha móvel, madeira tratada? Tinha. O cara rico, o cara pobre ele não tinha acesso a isso, mas as pessoas ricas, a gente fala de que sobreviveram móveis daquela época. O que o pessoal fazia para tratar a madeira? Só passava cera de abelha. Cera de abelha, não sei se você já pegou, ela é muito dura. E aí o que eles faziam? Esfregar. E aí, nesse pedacinho de madeira aqui, o que eu fiz, eu peguei uma vela, que é uma fonte de parafina, mais que tem em casa. Você esfrega a vela aqui e você também obtém o mesmo efeito, o efeito parecido com o efeito de colocar o verniz do ponto de vista do que você vê. Tá. Claro que a qualidade de proteção da madeira é diferente, usa vela ou não, mas então você pode comparar a madeira sem envernizar e envernizada, como muda. E por quê? Porque você está atenuando esse tipo de efeito aqui, de difusão de volta. Oi. Atenuar esse efeito quer dizer que por causa da camiseta, a água está entrando nesses espaços? Exatamente, a água entra nos espaços e ela, se você molhar isso daqui fica parecendo uma lâmina homogênea de algo. E a lâmina homogênea, ela deixa passar mais coisas do que se... Isso é o que acontece com o açúcar. Você põe Você já viu açúcar de confeiteiro, cristal? Então, aquele cristal é transparente. Você põe um cristalzão assim, você olha e ele é transparente, feito de açúcar. Na hora que você moe aquele negócio, o que acontece? Você transforma um cristal único, onde tem uma única interface, ou poucas, em um negócio que tem muitas interfaces. E na hora que começar a ter muita interface, o que acontece? A luz começa a fazer essa coisa aqui e devolve um branco. Tá? E se você... Uma coisa, pega vidro. Faz esse cerol, certo? Pega uma moeda. É legal, então, mas... Faça com adulto. Só você vai lá e moe vidro. Assim, aquele negócio fica branco. Tá? O vidro é transparente. E se você pegar no microscópio, cada pedacinho é transparente. Tá, mas aquele monte de coisa transparente assim, devolve uma luz desorganizada e aí ela tem essa sensação de branco. Tudo bem isso? Sua pergunta dessa parte do branco. Todo branco assim? Todo branco assim, sim. É aquela história quando quebra o gelo também. O cubo de gelo em casa, você dá uma facada nele, ele fica esbranquiçado. Isso é mais fácil, faz com gelo também. Aquela poeirinha aqui no congelador da geladeira também é gelo, igual ao cubo, só que ele está picadinho ali. Você vê assim. Só pergunta nisso, mais alguma? Coisas brancas.
esse artigo que a gente recomenda para vocês lerem no fim, na aula 42, que é Educação do Weizsäcker, esse cara, ele foi um dos maiores físicos da época dele, 1950, 60 por aí. Então ele é um artigo muito bom, não é escrito por um cara, por uma pessoa qualquer. Ele é um artigo muito interessante e grande parte do que a gente está falando aqui foi tirado de lá. O que mais? Só tudo bem, deixa eu dar esse copo. Dá para você ver se a câmera está pegando a mesa, por favor? Não, tá pegando um pouco abaixo da luz só. Então, Até a manga de você pode virar ela para cá, por favor? Que eu acho que acabou a luz. É aqui que eu pego ela, não sei como que eu pego. Eu também não sei. Vamos lá. Ribas que não tô. É só. Agora tá na luz. Tudo bem? Uhum. Do papel até o... Não, isso aí, eu só vou ficar aqui desse menino. Então tá. Vou limpar para ficar bonito, certo? Pessoal, vamos lá. O que tem para ser olhado aqui? Duas coisas. A primeira delas, eu vou... Só... Nada nessa mão, certo? Tá? Aqui é um copo comum de água. A única coisa que ele tem que ser um copo com parede lisa. Se você tiver um aquário, é melhor. Se tiver um objeto quadrado, melhor ainda. Esse objeto é mal quadrado, porque a parede dele é meio assim, aí não, a coisa funciona mais ou menos. Mas a ideia é a seguinte: eu vou jogar uma moeda aqui dentro, e vou passar o copo para vocês olharem. O que é para você olhar? Se você olhar meio da posição onde eu estou, aqui, meio de cima, aqui. Se você olhar assim, também pode olhar, é grátis. Você olha aqui de cima, você vai ver o reflexo da moeda. Você vai ver, você mexe sua cabeça, a moeda reflete aqui. O que a gente está vendo? Está vendo a seguinte coisa.
Então, essencialmente a gente está vendo a lei de Snell. Isso que a gente tem que olhar. Que é o seguinte, você coloca a moeda aqui na base. Aí a moeda está sendo iluminada, tudo que é lado, tem difusão aqui dentro, isso aqui, tem esse negócio, a moeda brilha. Aí tem um nível de água aqui. Esse olho vai estar do lado de fora aqui. E você vai olhar o reflexo aqui nessa parede da água, da moeda. E aí por que a moeda reflete? Primeira coisa. Então, o seguinte. Você já... Ok. Lei de Snell, você tem que a gente viu na aula passada. O K do vácuo, o seno do ângulo do vácuo é igual K do meio vezes o seno do ângulo naquele meio. O K da onda, ele é proporcional à velocidade. A onda a gente escreve assim, cosseno de, por exemplo, KY menos ômega t. Se eu puser o K em evidência aqui, isso daqui é a velocidade da onda. Que é o jeito da gente achar a velocidade e escrever desse jeito. E o K é inversamente proporcional à velocidade. Tudo bem isso? E aí, como a velocidade da onda aqui na água é diferente da velocidade da onda no vácuo, isso daqui pode ser escrito assim também, tipo, você cancela um fator comum, e isso aqui dá 1 sobre V do vácuo, que é C, sendo θ do vácuo, igual a 1 sobre V na região onde tem matéria ali, sendo θt. Aí você pode passar esse V para o lado de cá. Pode escrever essa relação assim. Seno de θV igual a C sobre V seno θV. Isso aqui é a lei de Snell na forma mais comum. E o que acontece? Esse número aqui é um número maior que 1. Tudo bem isso? Por exemplo, chutando, imagine que isso daqui seja 2. Então, por exemplo, daqui pode ser, tem essa equação matemática, seno θV igual a 2 seno θt. Só o que é θt? θt é esse ângulo que você pode variar aqui. Assim. Tudo bem? É o ângulo que você atira a onda do jeito que você quiser. Se eu pegar um laser, que eu vou pegar daqui a pouco, eu vou atirar o laser assim, e na direção que eu quiser. Eu tenho controle sobre isso. E aí, se um ângulo grande aqui, o que implica para o lado de lá? Que pode não ter solução. O que é isso? E se não tiver solução, isso significa o quê? Que a onda não consegue mais sair do meio, ela fica presa lá. E ela só pode refletir. Então, o que a gente vê, quando você olha aqui e você enxerga o reflexo da moeda aqui assim, você está vendo a reflexão total. Se você olhar mais torto, você não vê, a reflexão total diminui. Se você olhar de cima, assim, por aqui, você vê a reflexão total.
Tá? Isso significa que a onda não consegue sair do meio. Tudo bem isso? Então essa é uma coisa que vocês olharem. Vocês veem o reflexo da... Agora, essa é uma questão que eu já mencionei na aula. A impressão que a gente tem é que essa reflexão está ocorrendo na superfície interna do copo. Mas aí você faz o seguinte, você pega o dedo aqui e molha, você mira lá onde que está o reflexo da moeda. Põe o dedo exatamente atrás do reflexo. No seu caso, cada um vai ter que olhar com o seu olho. E quando você fizer isso, você vai ver que você vê a imagem do seu dedo. Tá? E qual é o significado disso? Só o significado disso é o seguinte, que quando você tem um objeto, um copo com uma certa largura, o vidro aqui que ele tem, ainda que a sua impressão seja que a reflexão está ocorrendo aqui, e se você tiver um vidro de aquário bem retinho, bem grosso, coloca aqui, você olha lá, você tira a foto, você vê que a foto está saindo daqui. Não é ilusão. Esse negócio não dá para ver direito porque o copo é torto, etc, mal feito, e você não vê isso. Você pega um aquário, olha, você vê a reflexão total, aqui é um espelho. Aí você põe o dedo aqui e isso muda a reflexão. Tá? E isso daí dá para ver num fenômeno simples desse. Pode pegar qualquer coisa em casa e fazer de novo. E aí, o que significa isso que você está vendo? Significa o seguinte, você está mexendo atrás do vidro, aqui nessa região, e você interfere na sua imagem. Isso indica que essa imagem não está sendo gerada aqui, mas todo esse pedaço do vidro está participando. Sim? E por que o dedo molhado? Pelo mesmo motivo do índice de refração. O índice de refração da água e do vidro é parecido. Os dois são parecidos. Então, quando você coloca o dedo aqui, o que acontece? Meio que você transforma o seu dedo num pedaço do vidro. Essencialmente é isso, do ponto de vista óptico. E aí você vê o seu dedo. Tudo bem? Então é isso que eu pedi para vocês olharem. Então, daria para você acender a luz de trás, porque se não tiver aquela luz lá do fundo da sala. Porque quanto mais luz, nesse caso, melhor. Obrigado. Se vocês quiserem um pedaço de papel para secar o copo, vai aí. Professor, Oi. se você usar o dedo sem molhar, a reflexão da moeda continua. Desculpa, a reflexão? Da moeda continua. Pessoal, pergunta dele, põe o dedo seco aqui. Se ele for realmente muito seco, não acontece. O problema do dedo é ser seco, porque ele tem um pouco de gordura, um pouco, mas ele não deve acontecer grande coisa. Tá. O dedo real, ele sempre tem um pouco de umidade. Olha, isso aqui dá para ver a mesma coisa. Tem que achar o... Eu acho que você vai ter que virar quando a moeda estiver mais próxima de você. Você tem que olhar mais assim. Está vendo? Só isso que você está vendo aí é o mesmo princípio que rege o microscópio de efeito túnel que existe. O efeito túnel mecânica quântica é isso.
o mesmo tipo de fenômeno. Por quê? Porque é um fenômeno de ótica. De ótica não, de onda. E interfaces. Então, toda vez que uma onda passar numa interface, vai ter esse tipo de coisa. E o microscópio, de efeito túnel, é um microscópio que ele coloca uma distância tão pequena aqui entre o objeto a ser visto e a ponta do microscópio, que, dependendo de uma pequena mudança nessa parte de baixo aqui, a imagem passa ou não passa. Então é isso de jeito que ele funciona. Na internet vocês vão achar referências sobre isso. Professor, acho que já tem relação mais com o começo da aula, a coisa do branco, Não, mas é por causa dessa... que a onda depende do... A onda entra no meio. para ele. Oi? A onda vai dentro do meio, não só na superfície. Sim. E por isso que quando você... Se ela fosse só na superfície, você passasse uma demão de tinta na parede, Exato. já... Se passasse uma demão de tinta na parede, ia ficar com a cor. E não fica. É por isso mesmo? Não, e não fica. Então. E você tem que passar várias. Né? Tem que passar várias, porque depende da espessura Exatamente. da camada. E é tão pior quanto mais o claro para cobrir o escuro. Se você quiser uma sala pintada, uma parede pintada de uma cor escura, e se você quiser colocar uma coisa pintada de branco, isso aqui, tá? Obrigado. Isso daí é mais difícil, você tem que passar um monte de tinta. E eu não sei se já pintou a parede, já? Então, de branco. Não, pintei de azul claro. Não, pois é, azul claro é boa dica, você pintar de branco. Não, que você pinta de branco aí, fala assim, tudo bem, está branco e tal. Aí você vai lá e você passa, pinta outra vez, fala, não, agora ficou mais branco. Você tem a sensação que está ficando branco, mas ele não fica de uma vez, assim, ele vai, é assintótico, certo? Se tiver dessa grossura assim, tudo bem. Só essa daqui é... Bom. Eu propus o seguinte, você não quer abaixar esse tripé se você conseguir fazer isso? Eu acho que é por aí que você abaixa. Tem essa manivela que permite você. Essa é travada. É isso aí. Abaixa mais, coloca o mais baixo possível, por favor. Isso daqui também você pode fazer em casa. Agora talvez vocês precisem se aproximar para ver isso aqui. Não é preciso, tem mesmo. E aí é o seguinte, aí todo mundo vai aparecer no filme. Não, esse filme não é por razões recreativas, é para mostrar para os colegas de vocês que não puderam vir. É o seguinte, pega um laser. Se vocês estão vendo o laser na água, pode chegar mais perto. Ou se vocês quiserem, só não fica na frente da câmera, vem para lá, tentar para cá, tentar para cá. É, isso daí. Então, olha lá. Você vê o laser? Dentro da água. Dentro da água. Leite em pó. É só escrever uma coisa que eu ia falar, uma coisa que eu esqueci agora. Vou marcar aqui.
Tudo bem? Agora você vê, porque... Bom, entendi. Só na hora que você vê isso, o que você está vendo? Você está vendo partículas que... Quando você viu o feixe vermelho, é porque o vermelho chegou no seu olho. Se ele chegou no seu olho, ele não está mais no feixe. Tá? E por que ele saiu do feixe? Porque a partícula levou para fora. Sim? Acho que eu pedi para vocês... Não, eu não vou pedir nada, não sei o que eu estou fazendo direito. Não, porque eu não queria que a beleza fosse no olho de vocês. Vou fazer aqui. Tá. Vê se assim funciona. Você está vendo a reflexão total? Agora pode chegar onde você quiser, olhar melhor, aí se posicionar melhor para ver. Você está vendo a reflexão total? Que a luz não sai da superfície da água. E se eu fizer isso, ó, só olha o teto, por favor. Se a mancha chegou lá, chegou? Chegou? Está vendo? Isso significa que nesse ângulo aqui a luz atravessa a superfície. E aí a gente está vendo aquele fenômeno da reflexão total. Se você varia o ângulo, agora eu vou variar o ângulo, olha. Você vê que começa a ter uma onda refletida e ela agora vai lá para baixo. Então ela reflete na superfície interna da água. Isso porque eu estou jogando água do meio onde tem mais refrigerante para o menos. Se eu fizer isso, não acontece nada. Então não acontece reflexão total, qualquer ângulo que eu jogue aqui. O laser não faz isso, né? Porque eu estou jogando do vácuo sobre a água. Se eu jogar dentro da água para o vácuo, sim. Tá, então isso é o que a gente pode ver aqui. Sim, isso. Você pode ver, vocês estão vendo na parede do... Aqui, nessa parede de trás, estão vendo a reflexão ocorrer? É a mesma coisa que a gente viu com a moeda. Então, se eu molhar o dedo e puser o dedo lá, isso acontece. Só assim. Então isso aqui é o tipo de coisa que você pode brincar, é só por um pouquinho de leite em pó. Sem leite em pó não funciona. Por quê? Porque você precisa do meio para difundir a luz para o lado. Uma coisinha. Se puser muito também, põe muito. Está vendo? Você não vê mais nada interessante, acabou o efeito. Então você tem que calibrar a quantidade de modo que ele fique transparente, mas não totalmente transparente. Tudo bem? Pessoal, pergunta nisso. Ok, então é isso. Desse pedaço aí. Só que uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava falando do branco é o sabão em pó. Só como é que é a propaganda de sabão em pó? O que ele faz? Ele lava mais branco. Sim. Por que ele lava mais branco? Que cor que é o sabão em pó que lava mais branco? Ele é branco? O pó. Que cor que é o pó?
Azul, por quê? Só por uma questão de marca, nesse caso o outro sabão seria vermelho, o outro seria amarelo, tanto faz. É assim? Não, não é. Todo sabão é azul. Por quê? Oi? O Ariel é verde. Que cor que é? Verde. Verde. Tudo bem. Só por quê? Qual que é a ideia? Então, o que você quer com a sensação de branco quando você... De novo, você pega uma roupa branca, ela vai ficando velha, que cor que ela vai ficando? Só amarelada? Sim. Tá. Isso por quê? Porque as fibras naturais do objeto branco que você usa para tecer, etc., elas são levemente amarelas. Tá? E também tem a ação do tempo que os fótons que incidem, eles mudam um pouco a qualidade do interior da substância. Isso você vê no papel amarelo. Por que papel amarelo? Você vê um fenômeno quântico lá quando o papel amarelo. Por quê? Porque o papel amarelo uniformemente, ele vai ficando amarelo total. Se você olhar no microscópio, ele tem um grão amarelo aqui, um grão amarelo aqui, um grão amarelo, e é aos poucos. Isso porque o papel tem um pouco de ferro e a ação da luz enferruja o papel de jornal. E aí por isso que o papel vai ficando amarelado. Ele vai ficando amarelado aos poucos, assim, em lugares, aí depois de bastante tempo fica bem amarelo. Se você olhar de longe, tudo parece uma coisa uniforme, mas de perto você vê os vários grãos ali. E aí ele vai enferrujando o papel, por isso que ele vai ficando amarelo. Roupa, ela envelhece e fica um pouco amarelada também. E aí o que você precisa para reconstituir o branco? Então, o que é branco? Branco é uma certa proporção de várias cores do espectro que o nosso olho percebe, tudo bem? Isso é uma proporção de coisas, não tem luz branca. E aí, se o seu objeto começa a ficar mais amarelo, o que você tem que fazer para fazer com que ele pareça branco? Outras cores. Só joga azul, tudo bem? Que é a outra ponta do espectro. Tá, e aí aquele pouquinho de azul que você joga compensa o amarelo e o seu olho é enganado lá e você começa a ver branco de novo. Tudo bem? Só assim. Sabão em pó é azul. Quem mora no interior, você pode ter ouvido o pessoal lavar roupa com anil. Certo? O que era anil? Não era uma pedra que você comprava, que era uma pedra azul, por isso que eu cor de anil da bandeira do Brasil, até rimo, etc. Mas a razão do anil era essa, que era uma pedrinha, uma substância azul, eu não sei do que ele é feito, e é um azul bem característico. E as pessoas que lavavam roupa em rio, não sei o quê, eles misturavam no banho final da roupa branca uma pedra de anil na água e a água ficava azulada, que é a mesma ideia do sabão em pó. Então, esse negócio é conhecido há centenas de anos, acho. Tá? Você usa o anil para compensar e aí fica mais branco. E principalmente se pegar uma roupa grande, branca, tipo lençol, porque fica um branco pôr do sol, fica bem bonito mesmo. Que você reconstitui a cor branca via um leve tingimento azul. O pessoal faz isso para cabelo também. Quando tinge o cabelo de loiro, passa um negócio meio violeta para não ficar amarelo. É verdade, você tem razão. Que é a mesma ideia. Você... que é uma coisa azul, né? Tipo azul. E o verde deve ser, que você falou, deve ser... Puxou... Cor primária é qual? É um azul, vermelho e amarelo. Na televisão é outra. Não, e você precisa de 3, você não precisa saber quais são. O RGB, que é o
vermelho, o verde e o azul é uma combinação de 3 possível. Você pode usar amarelo em vez de outro, tanto faz. Mas o que importa é o seguinte, que ele tem que puxar a cor do objeto a ser esbranqueado para o lado alto do espectro. Tá? Tem que adicionar azul ou verde, uma coisa assim. 2, que é o seguinte, os engenheiros que fazem isso, os caras são engenheiros químicos muito bons. Então isso daí não é feito assim ao acaso, o cara vai no laboratório de pesquisa e vê qual é a melhor substância, qual é a melhor cor para reconstituir a cor que ele precisa. Tá? Então esse é um negócio muito técnico hoje em dia. Antigamente põe anil, a pedrinha, mas hoje em dia você pega uma componente de sabão, é um negócio tão poderoso que o cara tem um laboratório bom para saber o que ele quer colocar. Só a próxima atração, o céu. Que cor que tem o céu? Azul. Por que o céu é azul? Só toda coisa que tem cor estou querendo dizer o seguinte, esse objeto aqui é amarelo, tudo bem? Se é amarelo nessa sala iluminada com luz branca é uma anomalia. Significa que ele fez alguma coisa aqui dentro para transformar a luz branca em amarela. Sim. Ou seja, a anomalia não é anomalia, só bobagem que eu falei, né? Isso daqui é uma leitura seletiva das frequências. Ele lê a frequência amarela de um jeito, a frequência vermelha de outro jeito e assim por diante. Então ele faz essa leitura, diferentes leituras, diferentes ações para diferentes frequências. E nesse caso aqui a ressonância está no amarelo porque ela devolve o amarelo para você. Então não entra o amarelo aqui dentro e ele devolveu. E toda vez que você tiver uma coisa iluminada com um certo espectro e você olhar e enxergar uma coisa diferente, é um indício de um fenômeno desse tipo. Então isso é sempre assim. Tudo bem? É um fenômeno de uma ação seletiva. Essa ação seletiva se deve aqui. Sempre a algum tipo de ressonância que está próximo da ressonância, longe da ressonância. Então a ressonância é a coisa muito importante. Tudo bem? Só a ressonância ela aparece aonde? Aparece naqueles coeficientes epsilon de ômega que a gente escreveu lá e g de ômega. E nessas expressões tem uma hora que aparece uma coisa do tipo ômega menos ômega zero. Em algum lugar da expressão aparece uma coisa assim. E esse ômega zero é raiz de K sobre N. E K, M é a massa do elétron, K o que é? K é a força, é o coeficiente da força que tende a puxar o objeto para a posição de pico. Então, toda vez que você enxergar um objeto que é iluminado com a luz e ele tem outra cor, é isso que está acontecendo. É um fenômeno desse tipo. Tem essa ressonância, algo que está próximo da ressonância e está acontecendo algo que está enfatizando aquela cor. Pergunto, o céu é azul. Por que o céu é azul? Pergunto, que cor é a cor do Sol? Só a Terra, tudo bem, eu estou falando, você olha para lá, é azul. E que luz que está iluminando a Terra? Azul? Meio amarelado. Só meio amarelado, sim. Só como é que a gente sabe a cor do Sol? Biologicamente, é esperto. Se você for um animal, tiver que se adaptar ao meio que você vive, você vai colocar a luz do astro que domina o seu planeta lá no meio do espectro ou na ponta? Ou no meio, sim. Você põe lá e vai um pouco para lá. Tudo bem? E o amarelo do Sol, o amarelo está no meio do espectro não é por acaso, é por causa disso. Porque o Sol é amarelo. E aí a luz dominando a Terra tem o espectro mais, a frequência mais abundante. E aí para a gente chegar, a gente chega um desvio para lá para a esquerda e um desvio para a direita, que é o padrão. Tudo bem? Então o Sol é amarelo. Aí pergunta, se o Sol é amarelo, você está olhando para o céu e vê azul, por que você vê azul?
fazer refração? Oi? Falar assim, porque era refração na atmosfera. Não, isso não é que você fala assim que a pedra desce porque ela cai para baixo. Que a frequência de... Pois é. Pergunta, é uma ação seletiva? É. E aí, que ação seletiva é essa? Pergunta, se você quiser ver o céu azul, o sol está aqui. Você faz assim ou olha para lá? Olha para lá. Sim. Isso significa o quê? Que quando você está aqui na Terra, o sol está lá em cima, iluminando tudo que é lugar. E você está aqui. E chegou azul no seu olho, por quê? Porque o azul fez isso. Você tem que olhar o céu aqui para ver azul. Então a luz do sol fez isso aqui, para chegar no seu olho. Então significa que as componentes da atmosfera, que são oxigênio, nitrogênio, elas tendem a desviar a luz azul. Só esse lugar foi iluminado com luz vermelha? Também ou não? Sim. Foi. E por que a luz vermelha não é desviada? Tudo bem, tem a ver com a ação seletiva, mas o que aconteceu com o raio vermelho? Oi? Absorvido? Esquentou. Só o pôr do sol, como é que você olha que cor que é o pôr do sol? Só o pôr do sol, laranja avermelhado. Quando você olha o pôr do sol, você está vendo o sol como? Está vendo esse efeito ou está vendo... O pôr do sol, o sol está aqui. Você vê a luz assim agora. Tudo bem? Assim? Onde foi parar o raio azul? O que está acontecendo? Acontecendo o seguinte, que na atmosfera a luz vermelha anda mais em linha reta do que a luz azul. Tudo bem isso? E aí, se você olhar o céu azul aqui, o raio vermelho que saiu do sol veio reto, assim. Foi parar em algum outro lugar. Não foi parar no seu olho. Tudo bem? Porque o seu olho está vendo o raio desviado. Quando você olha o céu azul para lá, o sol está aqui. Quando você está olhando o pôr do sol, aonde foi parar o raio azul? Ele também foi desviado. Tá, ele saiu do feixe e sobrou o vermelho. Foi. Então se você está, por exemplo, sei lá, descendo de foguete... Fala mais alto, por favor. Por exemplo, você está descendo de foguete. Tá. E dentro do pôr do sol você meio que vê o céu azul. Não, mas... O primeiro astronauta que olhou para a Terra, o que ele falou? Terra azul. Sim. Por quê? Ele está olhando os raios que foram desviados. Quer dizer, claro que... Calma. Obviamente, o raio de luz azul não é atraído pela gravidade, certo? Se ele é desviado para esse lado, ele é equivalentemente desviado para o outro lado. Tudo bem? Isso é um processo estatístico. E aí o astronauta olhou esse raio aqui, você olhou esse daqui. E por que quando você tem o sol lá em cima, sei lá, meio-dia, e quando você está olhando mais
aqui no fundo verde tipo, fica bem azul, mais perto do horizonte, já fica mais claro. Por quê? Não, porque aí você está... É o seguinte, o sol é uma quantidade de luz brutal. Aí que se olhar para o sol, você vai ver amarelo. Sim. Tá? Quer dizer, ou seja, quanto mais para o sol você olhar, menos luz desviada você vai ver. Só tudo bem isso aqui? Então, esse fenômeno atmosférico, assim, o azul é mais desviado e aí depende do que você olha. Se você olhar, o sol estiver em cima da sua cabeça, se você olhar para o lado, você vê azul. Se você olhar o sol de frente, normalmente a gente consegue, sei lá, a gente não olha o sol de frente no pôr do sol, pode olhar, mas mesmo quando o sol se pôs, você vê um resto de luz chegando, e é isso que é avermelhado. Sim. Levando em conta dois fatores, que é a quantidade da atmosfera que é atravessada pelo raio de luz aqui é menor do que aqui, porque aqui a atmosfera é vista de lado em relação pelos sols. Então essa camada ele fura mais a atmosfera, que também contribui para o efeito. Além disso, outra coisa, nascer do sol e pôr do sol em fazenda é muito vermelho, muito mais que na cidade. Por quê? Por causa da poeira. Então a quantidade de poeira que existe no ambiente também influencia na cor. Aí eu recomendo, se vocês quiserem ver um pôr do sol fantástico, vocês pegam o carro, a bicicleta, vão na marginal aí, uns quilômetros, porque tem uma poluição tão fantástica, aí, violeta, verde, bonito mesmo, muito bonito. Mas a poluição, ou seja, partículas no céu também, no ar, influenciam a cor que você vê. Só sim, tudo bem? Pergunta. Ok, então isso vale para o céu. Para o vidro, que é um meio transparente, a diferença é que isso aqui é um gás, mas isso que a gente está vendo aqui ocorre em materiais sólidos também, em água e vidro. Isso aqui é a frequência. Isso aqui é a amplitude de vibração. O espectro visível está por aqui. Isso aqui é água. O visível está aqui. Aqui é vermelho, aqui é azul. O amarelo está aqui no meio. E a água, ela tem uma ressonância no infravermelho, nessa região aqui. Então, por que razões de mecânica quântica? Mas você vai lá e mede e tem. Isso significa que o espectro da água, o quanto a água vibra quando é iluminada, é uma coisa com essa cara aqui assim. Ela tem uma ressonância aqui no infravermelho, mas a vizinhança do visível vermelho, você vê essa parte aumentada aqui. E aí, se você olhar a água em profundidade, que cor que a água tende a ter? Azulado ou avermelhado? Que cor? Só azulado. Por quê? Porque você está aqui em cima, olhando uma coisa lá embaixo. Põe uma luz branca lá, igual essa daqui, aqui no fundo da água. O que vai acontecer? Se essa ressonância está próximo do vermelho, o vermelho vai ser mais desviado do que o azul.
Então, à medida que a luz vai subindo, sei lá, tem um monte de raios aqui, assim, que sobem, da luz branca, e um monte de azuis, e os do meio estão lá. Os do meio, os azuis tendem a sobreviver mais. Vão acontecer duas coisas. Alguns azuis vão morrer no caminho aqui, também são absorvidos. E vira outra coisa, sei lá, desvia, ou vira calor, qualquer coisa. Isso vai acontecer com as duas frequências. Mas com o vermelho vai acontecer mais. Então ele é mais desviado do que o raio azul no caminho. Porque isso é semelhante ao que acontece na atmosfera. Então, o que você enxerga lá em cima é o que sobrevive do feixe original que estava dando em linha reta. E aí o vermelho vai embora e o azul fica. Tudo bem? Só que cor que é lagosta? Vermelha. Só por que lagosta é vermelha? Porque ela gosta de aparecer. Se existe um animal que gosta de ser predado, ele anda com a bandeira e fala assim, por favor, estou aqui com o predador, por favor, me come. É isso? Só por que lagosta é vermelha? Porque ela gosta de aparecer? Essa adaptou uma técnica de camuflagem. Oi? Essa adaptou uma técnica de camuflagem. Pois é, mas a técnica de camuflagem é uma técnica de camuflagem, tudo bem. Então ser vermelho não é vontade de aparecer, é técnica de camuflagem. E como é que uma vermelho pode ser técnica de camuflagem? Oi? Não fala mais alto, por favor. Porque o vermelho meio que sobrevive menos na água, vai desviar mais. Então o predador vai ver menos desse vermelho. Pois é, pessoal, é o seguinte, você é uma lagosta, mora aqui embaixo, tudo bem? Que luz que te ilumina? Não tem lâmpada lá embaixo, certo? Toda a luz que vem lá de fora. Toda a luz que vem de fora tem que atravessar a água. Sim? E a luz atravessa a água, esse processo funciona em sentido inverso. Tudo bem? E aí significa que não tem luz vermelha muito no fundo da água. Então, o fato da lagosta ser vermelha é meio relevante porque ela não tem luz vermelha. E aí ela se torna invisível. Tudo bem isso? Aí ela é visível na superfície, pega um aquário, ela ilumina a lagosta, ela é avermelhada. Mas lá embaixo ela não é. Só sem mesmo tipo de coisa acontecendo. O vermelho é só por o que a gente vê, mas se a Não. gente fosse pegar o infravermelho da lagosta, a cor dela, se a gente expandisse o que o nosso olho pega, ia ser mais para a esquerda ainda, perto daquele pico? Isso eu não sei responder. Mas dá para saber, mas eu não sei responder. Mas o chute é o seguinte: quando tem um fenômeno, toda vez que tiver um pico, o pico normalmente não é estreito, assim. Ele tem uma largura. Então as vizinhanças do pico também têm o mesmo tipo de fenômeno qualitativo que o meio. Tudo bem? Então significa que se o vermelho funciona de um jeito para ela, o infravermelho não deve ser muito diferente. Não é garantido, mas o normal é isso que isso ocorra, que esse pico tem uma largura. Só vidro. Está o visível aqui. O vermelho e o azul. O vidro tem duas ressonâncias. E ele é uma coisa meio assim. Ele tem uma ressonância no infravermelho e no ultravioleta.
Sua vidro é transparente? Sim. O fato de ser transparente indica o quê? Indica que no espectro visível aqui, as oscilações dos elétrons causadas pela luz que chega são pequenas. Ele quase não oscila e por isso que ele transmite a onda. Tem pouca absorção. Tudo bem? Agora perguntei de calor. Vidro é transparente para calor? Não. Porque aqui tem oscilações grandes e ele é opaco. Então, isso é interessante pelo seguinte, que você pega o mesmo material, ele é transparente para uma pedaço de frequência e opaco para outra. E aí, para que serve essa coisa para fins práticos? Efeito estufa. Você põe o carro no sol. Por que o carro esquenta? Só a temperatura a pergunta é, o carro entra em equilíbrio térmico com a temperatura externa, ele fica mais quente. Ele fica mais quente. Tudo bem, por quê? Porque ele aprisiona calor. Como é que ele faz isso? Só que cor que é o interior do carro? Prateado? Estufamento prateado? Tudo? Não é. Tudo bem? Se fosse prateado, o que é metálico? O que ele fazia? Ia devolver a radiação para fora, mas não é. Então, no carro, você tem as janelas aqui, e aí você tem o banco do carro que é preto. Aqui. O que entra lá? Luz visível, através do vidro. Então a luz passa aqui. Quando ela chega aqui, o que ela faz? É absorvida pelo meio e se transforma em quê? Calor. O calor quer sair pelo vidro, ele consegue? Não. Tá, então, o que está acontecendo é isso, que o calor gerado, a luz externa, ela quebra ao atingir um material preto, por exemplo, com estofamento. E ela é devolvida em frequências diferentes do calor. E o calor fica preso aqui dentro. E o carro, então, isso é uma estufa. Só quem já teve a oportunidade de experimentar isso, pega o volante do carro, ele é quentíssimo. Você vê porque deixou no sol. Por quê? Porque ele é preto. E aí a absorção lá é total. Total não, é muito grande. Tá? Da luz está chegando. Só o que é isso? Pergunta. Eu ia perguntar, acho que já respondeu, que essa transformação do visível em calor é como se fosse o que acontece na lâmpada, que ela pega uma frequência maior e vai devolvendo em etapas. Exatamente. Ou efeito Joule também. Algo equivalente. Que, claro que lá não é metal, é um dielétrico. Mas aquele negócio absorvido, aquela energia absorvida, ela é transmitida. É aquele coeficiente B que aparece nessas coisas aqui. O B rouba energia, que é absorvida para o meio, as moléculas, aquela luz que chegou num átomo, excita o átomo, isso aqui. O átomo contamina o movimento dele, as moléculas do lado. E aquelas moléculas começam a fazer assim elas mesmas. Tá? E aquilo lá é calor. A outra que eu ia perguntar é qual que é a diferença do calor? Eu não sei, porque que tem uma frequência que... Quando a gente fala em calor, eu associo com infravermelho, né? Mas não sei. Por que tem essa preferência? Eu não podia irradiar em qualquer outra frequência? Por que a gente associa o calor com infravermelho? É uma coisa do nosso sistema nervoso ou é... Não, o nosso sistema nervoso também ele se adaptou para a frequência existente no mundo onde a gente vive. Agora, por que no caso da luz, por que a energia se transforma em calor não ultravioleta? Por exemplo, se essa... É mais ou menos, tipo, não pelo ultravioleta, mas sei lá, alguma coisa para baixo do... Não, mais baixa ainda. Não, tem que ser baixa. Aí para baixo pode tudo.
Tudo certo, então ele vai ser para baixo, com certeza. Agora, como para baixo? Eu acho que, Fala. acho que minha dúvida é meio que, por que o visível não é calor e o infravermelho é? Qual a relação entre a frequência e a temperatura? Não sei. Não, isso não... Diz que o efeito Joule vira calor, então... A sua pergunta, eu acho que ela tem uma mistura de sensações cotidianas com física, que é totalmente razoável. Mas se você falar em temperatura, tecnicamente, temperatura é associada com energia. Via constante de Boltzmann, AKT, uma energia, e você pode transformar, e a frequência também é uma energia, porque você transforma pela constante de Planck em vez da frequência da... Então você traduz uma na outra. Entendi. Se você quiser, você fala que o amarelo é tantos Kelvin. Tem gente da física onde isso é, tem lugares da física onde isso é útil. Uhum. Os caras falam energia em temperatura. Entendi. Tá? E ele não fala o azul, ele fala que é tantos Kelvin. E aí tem tantos Kelvin aqui, tanto faz. Tá? Então esse tratamento da Kelvin na energia e frequência na energia, mas os dois são relacionados. Porque você relaciona KT, se você fizer essa equação aqui, você sabe essas constantes, você traduz frequência em temperatura. Uhum. Tá? Então você tanto faz falar um ou outro, é igual. E tanto faz falar Joule, se quiser. O visível está entre tantos e tantos Joule, tanto qualquer unidade de energia que você queira. É uma questão de ser prático isso aqui. Tá? Tem cara que não gosta, fala em comprimento de onda. Aí é o jeito de expressar a ideia, mas isso aqui é transformável em energia, se você quiser, em temperatura. Agora, isso aí é a física. Agora pega o seu corpo. Tá? A gente tem olho, que esse é um objeto muito estranho que aconteceu na evolução. E o olho, por uma razão que a gente não sabe, o amarelo tem que estar aqui no meio, tudo bem que é razoável. Por quê? Porque é uma frequência externa que chega lá. E o olho ajuda a gente a se defender, a sobreviver. E aí você abre um pico aqui e tem uma largura aqui. Tá? Mesma coisa com a audição, ela tem uma frequência, uma janela de frequência que você ouve. Tá? E não é que não existam frequências outras, existem. E o cachorro tem outra frequência, etc. Quase com certeza os bichos têm outra janela aqui. Tá? Eu não sei, nunca olhei uma tabela de bicho com frequência, mas deve ter. É improvável que seja a mesma. Tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer uma coisa e tem que fazer outra. Para eles, a janela deles é melhor que a nossa para fazer o que eles têm que fazer. Tá? Se você é uma coruja que tem que caçar, não sei o que, você vai usar a luz de outro jeito, você não usa a luz do jeito que a gente usa. Então cada bicho usa a luz de um jeito e deve ter uma janela de frequência adequada. Tudo bem, temperatura o que é? Aí o seu corpo, de novo, ele tem um sensor de temperatura. Tá? E por acaso, biológico, que os sensores de temperatura gostam dessas frequências aqui. Sim. Mas isso não assim, essa coisa complicadíssima que é um corpo humano, ou um corpo de um bicho. É isso mesmo que eu ia perguntar. Porque quando você falou que o carro não entra em equilíbrio térmico, ele fica mais quente, para mim, nesse ponto, não estava dependendo dos nossos sensores de... Não. Nesse ponto. Então deixa eu reformular o que eu estou falando do carro. O equilíbrio térmico, o que significaria o seguinte? O que significaria? Você pega um gás aqui fora, o ar, e pega o ar que está preso lá dentro. E você calcula a energia média contida no centímetro cúbico.
no carro vai ter mais energia por centímetro cúbico do que aqui fora, no gás. E energia cinética e até a temperatura mais alta. Tá. Então, por quê? Porque isso aqui é uma armadilha energética. A energia entra e não sai. E é por isso que você pode pôr isso no teto da casa e esquentar a água, porque exatamente porque você pode pegar essa energia é tão aprisionada que ela é capaz de ser uma coisa útil, se quiser. Ok? Só mais alguma pergunta? Ok, então, esse é o fim do curso. Esse pedaço de modelo de Drude, etc., ele foi retirado da ementa da física, então vocês são o último grupo de pessoas que tiveram esse assunto. Daqui para frente não tem mais. E aí, sexta-feira tem prova, antes de ver na prova. Mais alguma pergunta? De alguma coisa? Não estou falando porque agora não vai se ver mais, só isso. Vai ser na prova, talvez seja tarde demais, dependendo do que você queira falar. Oi? Estou com uma dúvida aqui. Tá. Quando a gente estuda o modelo de Drude no dielétrico, aparece a frequência de ressonância e é ela que vai dizer qual frequência o material reflete ou não. Eu estou meio confuso da relação disso com o efeito da interface. O que tem a ver a reflexão da interface com a reflexão causada porque uma parte é absorvida pela frequência de ressonância e outra não? Tá. Esse problema é um problema que eu estou querendo pensar como resposta é o seguinte: se você quiser fazer uma descrição microscópica desse problema, falar que a molécula mexeu aqui, isso aqui, isso é um problema bastante complicado. Mas você pode abandonar essa abordagem e olha o geral, que aí ele se torna simples. Isso daí é meio equivalente. A gente já viu um problema desse tipo, que é o problema do circuito LC infinito. Eu não sei se você lembra lá que tinha uma frequência de corte, o circuito LC infinito. E se você jogasse uma coisa com frequência acima da frequência de corte, a onda não entrava no meio. Isso acontece em qualquer meio. Eu estou falando, esse problema parece diferente, mas ele é igual a esse aqui, que é o problema geral de ondas. Se você pegar uma corda, só a corda, isso não acontece, mas se você pegar um sistema assim, pega uma corda e põe uma massinha aqui, massinha. De intervalo em intervalo, você gruda um excesso de massa aqui. Se você balançar isso daqui, esse sistema tem uma frequência de corte. Significa o seguinte: se você balançar lentamente, qual que é a lógica disso aqui? Que a inércia dá para acompanhar e a onda entra. Se você começar a oscilar isso muito rápido, a onda não entra mais. E aí pergunto, o que é uma onda não entrar? Que é isso que eu respondo a sua pergunta. Se a onda não entra, quando que a onda tem um estado crítico? Pessoal, daqui tem uma frequência de plasma. Tem, que é a frequência onde as coisas fazem assim dos vizinhos. Então, na configuração de onda lenta, você tem uma corda assim. Na configuração de frequência de plasma, você tem uma corda totalmente assim.
no chão frequente plano, chão frequente corte, mas é a mesma coisa. Mesmo fenômeno. Se você for mais rápido, o que vai acontecer? Você vai ter uma coisa assim. Porque a inércia do vizinho boicota o movimento do anterior. Aquele ajuda, aquele não faz nada e aquele boicota. Então essa é a situação de uma onda que não entra. E aí a sua mão fica fazendo assim. Só que a onda não entra. Não entra, quer dizer, ela entra um pouquinho. Entra algumas unidades de 1 sobre E. 3 ou 4 ou 5, se quiser. Aqui é o milésimo da amplitude daqui. Então ela praticamente não entra. E aí o que acontece com a energia? Se você jogar uma corda aqui, eu balanço a corda, a energia vai embora pela corda. Isso significa que o sistema aceitou a energia. Esse sistema aqui não aceita energia. Aí você quer dar energia? Quer. O que acontece com essa energia? Não entra. Então ela volta para a sua mão. Tudo bem isso? No caso ela fica com os elétrons? Oi? Reflete algum? No caso do elétron, o exemplo é exatamente igual, porque o problema aí o problema de novo o problema de ondas, não é particular da onda eletromagnética. No caso em que a onda devolve energia, o que significa devolver energia aqui? Pergunta, no caso eletromagnético, quem que é a mão que mexe a corda? É a onda externa. Tá, aí você joga energia lá. O que acontece? Ela não entra. Não entrar, o que ela pode fazer? Voltar. Não sobrou nada. Cara. Isso já acontece na interface um pouquinho? Não. Pergunta, isso acontece na interface? Não. Não. Mas aquela reflexão calculada na interface. Então, quer dizer, então, por isso que eu estou falando, são duas coisas. O que ocorre tudo aqui dentro. Dessa região e dessa região. São todos fenômenos grandes. Por isso que tem esse negócio por o dedo atrás do copo, que é importante. Você vê que você pôs o dedo aqui e mudou alguma coisa que está saindo. O que indica que tudo está envolvido. Entretanto, para você pensar no problema, calcular a reflexão, você não precisa pensar em tudo isso. O problema de interface é simples, porque você compara só essa onda com quanto entra. Isso daí, a gente pega um problema que microscopicamente ele é muito complicado, como esse aqui, e trata desse jeito, ele fica simples, e a gente acha um coeficiente que depende desses dois coeficientes aqui, e isso aqui determina se a onda entra ou não entra. Tá. Então, na parte da interface já estava levando isso em conta? Já está levando isso em conta. Quer dizer, ou seja, na hora que você calculou o R, que é a mistura dessas duas coisas aqui, o coeficiente de transmissão, isso aqui levou em conta toda essa coisa confusa que tem ali no meio, etc. Está tudo pronto lá. Eu tinha entendido isso aqui já. Tá. Só mais pergunta? Sim, então agora acabou mesmo. Sabe qual é o botão mágico?